Olá, seja bem-vindo ao canal Conhecendo o Caminho. Grato por mais um vídeo aqui no canal, aqui é Juliano. Mais uma vez aqui podendo passar um estudo, né? Compartilhar a palavra de Deus com os irmãos, com as pessoas que ainda não conhecem o canal, né? Quão bom é poder falar do Evangelho, amém? Hoje eu gostaria então de estar falando sobre a parábola do semeador, né? Que Jesus ele ensinou nos evangelhos, né? E também eu gostaria de estar falando também sobre o dízimo de Jacó, também, e também sobre uma palavra que tem lá em Apocalipse, amém? Vamos então, sem mais delongas, para a gente adiantar o vídeo, né? Porque pode ficar um pouquinho longo. Eu vou ler para vocês, então, muitos já conhecem, né? A parábola do semeador, eu vou ler aqui e aí depois a gente vai comentando sobre isso, tá bom? Então vamos ver aqui. Parábola do semeador. No capítulo 13 de Mateus. Tendo Jesus saído de casa aquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60, outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Aí no no versículo 18, Jesus vai dar a explicação da parábola, né? E ele vai dizer o seguinte: Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e o arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Amém? Então nós vemos que Jesus ele ensina que o reino de Deus ele é semelhante ao homem que pegou a semente e saiu a semear. A semente é a palavra de Deus, né? O homem é o próprio Cristo, vamos dizer assim. É o próprio Cristo, né, que veio trazer a semente. Veio plantar a semente do Evangelho, a semente do reino de Deus, né? A semente de como as pessoas devem proceder, devem se santificar, devem andar em amor, em justiça, em temor a Deus, né? Essa palavra do reino, né? Então, você vê que muitos ouvem a palavra e logo recebem a palavra com alegria, elas se convertem. Mas por não terem uma raiz, essa pessoa ela não tem uma raiz, ela não tem o coração dela entregado 100%, quando vem a angústia, quando vem a tribulação, a perseguição, quando vem o maligno usando pessoas para colocar a semente do mal, como ela não tem uma raiz, ela não está 100% focada em Cristo, então logo ela se ofende e acaba se afastando do Evangelho. Assim como também tem aquelas pessoas que até creem e de início elas se entregam a Cristo, mas pelo coração delas não está 100% no Evangelho e em Cristo, mas o coração delas ainda está dividido, uma parte amando o mundo e amando as riquezas,
Logo, vai chegar um tempo que a pessoa ela vai acabar se desviando também, porque ela os cuidados do mundo, as riquezas, tudo que envolve as coisas do mundo, ela ama aquilo ainda, ela não conseguiu se libertar daquilo, então ela acaba tendo que fazer uma escolha entre Cristo e entre as coisas dos amores do mundo, né? Então ela acaba se desviando. Mas aquele que recebe a palavra de Deus e se converte 100% a Cristo, sabe? E coloca realmente aquele primeiro mandamento e principal mandamento da Escritura, que é amar a Deus acima de tudo, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Quando a pessoa ela tem esse mandamento dentro de si, as coisas seculares elas ficam em segundo plano mesmo, né? Então ela escolhe sempre, em primeiro lugar, as coisas de Deus. Então é uma pessoa que se firma na palavra e vai crescendo conforme o passar do tempo, e ela vai gerando frutos, né? Vai gerando frutos. Enfim, vai trazendo outras pessoas para o reino de Deus, para o Evangelho, para Cristo, enfim. Né? Essa é a parábola do semeador, né? Que Cristo ele ensinou sobre, né? Que a palavra de Deus é uma semente. A palavra de Deus é uma semente. E ela plantada e ela crescendo dentro do ser humano, ela dá frutos, né? Aleluia. E então você vê também, até semelhantemente com a parábola do trigo e do joio, né? Você vê que o mundo ele tem uma figura para Deus como uma plantação. Porque você vê que na parábola do trigo e do joio, o homem planta, né? Um homem então semeia o trigo, mas também é semeado o joio. Então ali vai ser o trigo e o joio vão crescer junto no final, quando chegar a época da colheita, da ceifa, né? Então vai ser cortado tudo junto, vai ser separado o trigo de um lado, o joio do outro. O trigo vai ser guardado no celeiro, que representa o reino de Deus. O joio vai ser jogado, o joio é juntado em molhos e jogado no fogo para ser queimado, porque não presta, né? Cristo, quando ele faz também a parábola do trigo e do joio, quando ele fala aqui, é uma tipologia da história da humanidade. A parábola do trigo e do joio é uma história resumida da humanidade, né? Aqueles que representam o trigo, eles vão ir para o celeiro, ou seja, eles vão entrar no reino de Deus, no reino de Cristo. Aqueles que representam o joio, eles vão ser juntados, vão ser jogados no fogo, porque não prestam, né? Então, a parábola do trigo e do joio, ela é uma tipologia da história da humanidade, né? Que vai se cumprir no fim dos tempos, ainda não se cumpriu, né? Então você vê que para Deus usa muito de figuras nas escrituras. E o mundo, a terra, é como se fosse realmente um campo de plantação. E cada um de nós representa como se fosse uma árvore, um fruto, né? Nesse sentido, assim. E quando chegar o fim dos tempos, na vinda de Cristo, então vai ser recolhido aquilo que presta e o que não presta é jogado fora, né? E eu gostaria também então de estar falando sobre o dízimo de Jacó. Você já deve ter lido, ou já deve ter ouvido falar também, alguns também de repente não viram, não leram isso. Mas é interessante meditar, porque em Gênesis tem muita revelação, né? É interessante meditar porque essa parábola do semeador, né? E essa parábola do semeador, ela tem uma ligação com o dízimo. Aliás, a parábola do trigo e do joio, ela tem uma ligação com o dízimo de Jacó, que também vai ter com Apocalipse 14 na ceifa. Então vamos ler tudo isso agora aqui, para a gente dar uma meditada, tá? Olha só. Nós vemos em Gênesis, tá? Resumindo aqui, que Jacó, depois que ele
ele recebe a primogenitura de Isaac, ele acaba sendo perseguido pelo seu irmão, que é Esaú, e ele acaba fugindo, ele vai para Padã-Arã, né? Onde morava o seu tio Labão, né? Aí ele acaba casando com as filhas de Labão, que era seu tio, né? Enfim. E você veja que tem uma profecia muito interessante aqui em Gênesis, de várias, né? Que tem, mas aqui tem uma interessante que a gente vai ver agora sobre o dízimo de Jacó. Olha só, vou abrir um parênteses aqui, tá? Quando eu era de uma denominação, eu me lembro que os pastores usavam esses versos aqui para dizer que o próprio Jacó ele já devolvia o dízimo. Mas falavam isso totalmente fora de contexto, né? Porque a gente vai ver que esse dízimo de Jacó é uma profecia. Isso aqui é uma profecia, não foi algo literal. Porque Jacó, você não vai ver em nenhum momento em Gênesis, nenhum momento, você vai ver Jacó dando dízimo. Porque a lei, ela foi vir séculos depois, para referente ao dízimo. Quando os descendentes de Jacó, os descendentes de Israel, eles, depois da libertação da escravidão do Egito, aí depois lá no Monte Sinai, né, Deus ele faz aliança, um casamento, um pacto com o povo, que é a lei, né? E através dessa lei também tinha a lei do dízimo, né? Que eles deveriam então recolher 10% das primícias da colheita, né, dos alimentos no campo, e levar até os sacerdotes, levar até a tribo de Levi. Amém? Mas isso foi vir bem depois da época que Jacó viveu ali, procedeu na sua juventude ali, enfim, na sua vida, né, construiu a sua vida. Então você vê que Jacó ele nunca deu dízimo. Isso aqui é uma profecia, você vai entender. Muitos já entendem, mas tem pessoas que ainda não entenderam, né? Então isso é muito interessante, essa parte aqui. É muito maravilhosa essa profecia que tem aqui. Vamos dar uma olhada aqui no capítulo 28 de Gênesis, tá? Diz assim: Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. Foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, pois já o sol era posto. Tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, ou seja, Jacó ele deitou no chão, botou uma pedra como travesseiro, né? E ele dormiu. Aí então veio um sonho para ele, e sonhou. E eis era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Você vai ver que em João, se eu não me engano, no capítulo 1, no finalzinho do capítulo 1, Jesus vai dizer que ele é a representação dessa escada que os anjos de Deus sobem e descem, né? Porque você vê que Cristo é o mediador, né? Cristo é o caminho até o Pai. Então, realmente, Cristo ele é uma figura de uma escada do ser humano se ligando ao Pai, né? Isso é interessante. Eis era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a terra, porque te não deixarei até que haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Aí vamos pular aqui no versículo 18. Olha só, que interessante. Então, olha a profecia que tem aqui. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira,
e pôs de coluna, pôs por sua coluna, e derramou azeite sobre ela, em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel, que significa casa de Deus, Betel. E chamou o nome daquele lugar Betel, o nome. Porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Presta atenção nesse voto que Jacó fez. Veja como eu falei, você não vai ver em nenhum momento em Gênesis Jacó dando o dízimo. Mas como é que ele prometeu para Deus? Ele fez uma promessa para Deus. Aí que está a questão. Jacó, depois, ele veio a se tornar... Deus mudou o nome dele para Israel, né? E Jacó aqui representando a nação, profetizou, claro, com o Espírito de Deus, ele profetizou que de tudo quanto me deres, por quê? Porque nós sabemos que Deus, ele fez a promessa a Abraão, Isaac, Jacó então vira uma nação com 12 tribos, né? Os 12 filhos de Israel se tornam 12 tribos, se torna uma nação, né? Então você vê que a promessa caiu primeiramente numa nação, a promessa de Deus, né? As promessas das bênçãos, né? Que tem a ver com a ressurreição. Você vê então que primeiro foi numa nação, aí então você vê que Deus, ele divide a nação de Israel em dois reinos, né? Reino do Sul e Reino do Norte. A casa de Israel é a casa de Judá. A casa de Israel Deus, ele dá carta de divórcios, se eu não me engano, em Jeremias 3, para a casa de Israel, por causa do pecado, por causa das abominações. E você vai ver que através de Cristo, a casa de Israel, a casa de Efraim, ela é espalhada entre as nações. Então as nações, quando se chegam aliás, vamos dizer assim, todo gentil que aceita Cristo, ele se torna pela fé, se torna uma pessoa descendente, não é descendente, mas que está voltando a Israel através da casa de Efraim, né? Porque Deus promete que através de Cristo, a casa de Israel e a casa de Judá vão se unir em uma só. Mas isso vai se cumprir na ressurreição. Na ressurreição, quando Cristo voltar, então, tanto os judeus que dá promessas que se converterem a Cristo e os gentios se converterem a Cristo se unirão e terão uma só cabeça. Isso está lá em Oséias. Nós temos Ezequiel 37 falando sobre isso, né? Então, você vê que quando Jacó, ele faz um voto com Deus aqui, ele estava representando a nação de Israel. Por quê? Porque veja que Deus, ele olha também para o mundo uma figura de uma plantação. E dízimo, se você olhar em Deuteronômio 14, você vai entender o contexto do dízimo, né? No sentido de plantação, campo, né? Alimento, colheita, né? E você vai ver que aqui Jacó, ele está dizendo que tudo quanto me deres, ou seja, todos que o Senhor me der, ou seja, na nação de Israel, porque Jacó veio se tornar uma nação, te darei o dízimo, ou seja, de tudo que me deres, eu te darei as primícias, porque assim era na lei, né? Assim as pessoas, elas tinham que colher as primícias e dar ao sacerdote. A figura do dízimo na lei, ela é uma figura de Israel, Jacó dando o dízimo para Cristo quando ele voltar, né? Porque você vê que na lei as pessoas tinham que pegar os seus melhores alimentos, as primícias, né? E dava para o sacerdote. Assim também Cristo, quando ele descer na sua segunda vinda, ele vai recolher as primícias da terra,
né? Aqueles que são da promessa, aqueles que vivem pela fé, aqueles que andam em santidade, aqueles que vivem pelo evangelho, que creem em Cristo, enfim, que fazem a vontade de Deus, que cumprem os mandamentos de Cristo, entendeu? Esses são as primícias da terra, né? Então, por isso que você vai ver que esse dízimo de Jacó, ele tá ligado com o fim dos tempos e não com a época de Jacó. Isso aqui é uma profecia, porque você não vai ver, mais uma vez eu vou falar, você não vai ver Jacó dando dízimo aqui em Gênesis. Essa promessa é uma profecia que o Espírito de Deus estava dentro de Jacó e falou isso. Não tem outra explicação. Como é que Jacó ia falar disso por ele mesmo? Não, isso aqui é uma profecia. É uma profecia de Israel. No fim dos tempos, vai ser congregado a casa de Efraim, que é a igreja, né, que são os gentios que vão se voltar a Israel através de Cristo, e os da casa de Judá que creem em Cristo, então vão se unir, vão formar o Israel de Deus. Entendeu? Você vai ver também, eu não vou te dizer o capítulo agora que eu não me recordo, mas isso tem uma referência muito importante de Paulo na carta aos Efésios sobre isso, tá? Então, irmãos, você vê que interessante essa profecia aqui. Outra coisa também que é muito interessante é quando ele fala, esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. Você já viu no Salmo 118 quando fala que a pedra... Vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho? Vamos dar uma olhadinha rapidinho aqui em Salmos. Olha só. Salmo 118, verso 22. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Foi o Senhor que fez isso. E é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Você vê que Jesus, ele também vai dizer isso, né? Deixa eu só verificar aqui rapidamente. Salmo 118. Salmo 118. Tá. Olha só. Olha só. Olha como é interessante. Vamos ver aqui. Só um segundo. Aqui, ó. Jesus ele vai dizer assim para os fariseus, né? Nunca lestes nas escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, ou seja, relendo, aliás, Jesus citando o Salmo 118, né? Nunca lestes nas escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso e é maravilhoso aos nossos olhos. Você vê que Cristo, ele é a rocha, Cristo é a pedra no sentido de figura, tá? Da casa de Deus, no sentido de uma figura. Pedro vai dizer que nós somos pedras vivas, né? E você vê que Cristo é a pedra de alicerce principal da casa de Deus, né? Então você tem Cristo sendo aquele que morreu e ressuscitou, trazendo o evangelho, trazendo a ressurreição para nós, a vida eterna, ele sendo a pedra de alicerce da casa de Deus. E você vê que todos aqueles que são seus discípulos, que creem e vivem a sua vontade, vivem o evangelho, vivem, né, renunciam o mundo para viver o evangelho, se tornam pedras vivas em cima desse alicerce, formando a casa de Deus, né? E interessante que aqui em Gênesis você vai ver exatamente isso, que a profecia sobre Cristo, né? E esta pedra que tenho posto por coluna, será a casa de Deus. Então aqui também está falando de Cristo, né? Aqui nesse versículo 22 fala de Cristo e também fala de tudo que me deres, ou seja, de todos que forem plantados, né, em Israel, certamente te darei o dízimo. Só que em Israel é a casa de Judá, é a casa de Efraim, ou casa de Israel. Então quando Jacó fala tudo quanto me deres, não está falando só dos judeus, está falando dos gentios também. Por quê? Porque Cristo veio para dar salvação aos gentios também, não só aos descendentes na carne de Abraão,
e de Isaac e de Israel. Amém? Então, todo aquele que se converte a Cristo sendo um gentil, ele se torna um integrante da casa de Efraim pela fé. Entendeu? Eu sei que tem pessoas que até não acreditam nisso, mas enfim, não vem ao caso. Mas, se a gente fizesse um estudo, se eu puxasse um estudo aqui bem mais detalhado sobre isso, eu provaria para você que todo gentil que crê em Cristo e se chega a Deus através de Cristo, ele faz parte sim da casa de Israel, tá? Então olha só que maravilhoso, né? Você vê que Jacó ele não deu o dízimo, literalmente, mas isso é uma profecia para o fim dos tempos. Você vê que no fim dos tempos, como a gente viu aqui na parábola do semeador e na parábola do trigo e do joio, você vê que a semente de Cristo é plantada, e aí o mundo, né, a plantação vai crescer. Quando chegar no dia da ceifa, vai ser separado, né? Vai ter separação. Vamos dar uma olhadinha aqui em Apocalipse, para a gente ver o final desse contexto do dízimo de Jacó e da semente, da parábola do semeador, etc. Vamos ver aqui. Aqui no capítulo 14, tá? Acho que a partir do versículo 13, tá? Vamos ver aqui. A partir do versículo 14, tá? 14. E olhei, o apóstolo João, em visão, Jesus deu para ele a visão, diz assim, no capítulo 14, verso 14. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice aguda. E o outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega. É já vinda a hora de cegar, ou seja, de ceifar, né? De colher, de cortar ali, fazer a colheita. É já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. Você vê que Deus ele vê a terra como uma plantação. E aqui vai dizer que, em Apocalipse 14, vai dizer, claro que isso vai acontecer ainda no futuro, vai dizer assim, o anjo diz assim, que a seara da terra já está madura, ou seja, aquilo que em Mateus 28 Jesus fala, que para todo mundo, né, fazer discípulos, batizando-os, etc., que quando o evangelho ele chegar até o final em todos os confins da terra, então chegará o fim. Então, quando o evangelho ele for pregado, o evangelho de Cristo, o evangelho da salvação, o evangelho do reino de Deus, ele for pregado em todo o mundo, então virá o fim. Ou seja, nessa época, quando for todo o evangelho pregado, quando toda criatura tiver ouvido do evangelho de Cristo, a seara vai estar madura, e então vai estar pronto para Cristo descer e fazer então a ceifa, né? Cegar a seara, porque a seara da terra, como diz aqui, a seara porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice e a terra foi cegada. Amém? Eu acho que, deixa eu ver aqui. Vamos ler até o versículo 20 aqui. Até o versículo 19. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo. E clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra, e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. Aqui está representando, então, exatamente aquilo que Jesus falou na parábola do trigo e do joio, né? Aqui, então, está representando, essa vinha aqui está representando o joio, né? Que vai ser, então, separado os adoradores da besta, enfim, todos aqueles que não tiverem com
com o selo de Cristo, né? Vamos dizer assim, que não se converteram, né? Que adoraram a besta. Então, esses aqui, então, eles vão ser jogados no lagar da ira de Deus, que é o lago de fogo, que é o Geena, que está escrito no grego, né? O lago de fogo. Então, você vê que, finalizando o estudo, peço perdão pelo estudo ter ficado longo, que Deus, ele vê o mundo como uma plantação. Né? Deus, ele vê várias coisas, ele nos dá várias tipologias na palavra para a gente ver que a gente dá para analisar as coisas em várias tipologias, em várias figuras. Você vê que Deus, ele vê o mundo como uma plantação, né? E você vê que aquele que recebe a semente do Evangelho de Cristo e guarda essa semente e gera frutos, esse é bem-aventurado. Esse é digno de entrar no reino de Deus, né? Quando Cristo vir reinar na terra, né? E, aliás, na sua segunda vinda, quando Cristo voltar e vir para ser o rei da terra, né? E você vê que o dízimo de Jacó não é um dízimo literal, que Jacó deu o dízimo, até porque naquela época não existia ainda a lei, não tinha o pacto da lei. A lei do dízimo foi existir bem séculos depois. Mas quando Jacó falou do dízimo, ele estava fazendo uma profecia do fim dos tempos, que todo aqueles que fossem implantados nele, certamente ele daria o dízimo, ou seja, ele daria as primícias. Quem é as primícias? Falando das pessoas, as primícias para Deus, da terra onde ele vai cegar e vai colher, é todo aquele que crê em Cristo e vive uma vida reta, né? Uma vida pelo Evangelho de Cristo, vive cumprindo os mandamentos, a vontade de Cristo, né? E se torna um santuário do Espírito Santo, faz a vontade de Deus. Enfim, poderia falar inúmeras coisas aqui. Amém? Então nós temos que vigiar, nós temos que estar sempre, dia após dia, lutando para sermos achados dignos, porque a gente não é digno, mas a promessa, né? A promessa da Escritura, da Palavra de Deus é isso, que quando a gente aceita a Cristo, quando a gente se renuncia ao pecado, então a gente é digno de entrar no reino de Deus, né? Nós vencemos a morte através de Cristo. Quando nós cremos, Cristo disse, né? Aquele que crê em mim, mesmo que pereça, terá a vida eterna, né? Porque aquele que crê nele e aquele que vive e faz a vontade dele, a morte não tem mais poder. A morte literal tem, mas a morte espiritual não tem. Então o que mais importa para nós não é as coisas desse mundo que são passageiros, mas o que mais importa é fazermos a vontade de Deus e entendermos que somente Cristo é o caminho para a salvação. Amém? Espero que esse vídeo venha ajudar alguns irmãos aí que de repente não entendiam sobre essa parte. Peço que você, se você gostou do vídeo, dê seu like para ajudar aí no compartilhamento do vídeo. E peço que você se inscreva no canal Conhecendo o Caminho para continuar recebendo os estudos bíblicos, né, palavras de fé, reflexões. E agradeço aos irmãos aí que têm acompanhado os vídeos, que têm compartilhado. Peço que Deus abençoe em Cristo vocês, com muita paz, com muito refrigério na alma, com muita alegria, a família de vocês também. E vamos adiante seguindo, né, o Evangelho dia após dia. Amém? Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.